Oi pessoal, tudo bem? Eu quero agradecer aqui publicamente ao trabalho que o André Moré vem executando. De verdade, assim, vem transformando profundamente todas as palestras, todos os conteúdos, tudo que está sendo feito. E o mais interessante, o mapa cabalístico. Em particular, esse trabalho foi muito, mas muito transformador na minha vida, porque me deu uma clareza dos pontos, dos obstáculos, até situações que surgem, né, na nossa vida que a gente não sabe, às vezes, o motivo, o porquê. Então, assim, foi muito, muito importante, tá? E eu recomendo, inclusive, para você que quer ter uma clareza maior das situações, de perceber quais são as influências, não como algo determinístico, mas como uma fonte de informações relevantes para você transformar, ter atenção, observar e retificar aquilo que precisa ser retificado, né? Então, eu agradeço de coração a você, André, todo o seu trabalho, tudo que vem sendo feito, todos os vídeos e principalmente esse mapa que para mim está sendo um deleite para a alma. É algo que, assim, tem detalhes, coisas que são desgostosas, digamos assim, né? Às vezes a sombra não quer olhar para aquilo, mas é muito bom porque a clareza e a luz traz a transformação que a gente precisa para o momento que a gente está vivendo e muitas vezes antecipa coisas que a gente pode se guarnecer, pode se prevenir. É isso aí, agradeço mais uma vez, shalom a todos, um abraço. Dentro desse sistema, então, a gente avança e vai... Então, a gente tem, né, o que eu falei para você, quatro mundos, começando com a Tsilut, que geralmente a Tsilut é chamada esses dois mundos, mas a gente ainda tem a Dankadimon, ou seja, tem a Dankadimon, Atsilut, Briah, Yetzirah, né? E finalmente o mundo de Asiá. Cada um desses mundos são diferentes um do outro. São mundos espirituais elevadíssimos. E aí a gente então tem esses 5 níveis de almas, né, que são divididos dessa forma aqui. Esses mundos, todos os mundos estão organizados de acordo com a alma. E aí toda essa alma ela vai se dividir por esses 5 níveis que são Eridá e Rayá, que são níveis externos da alma, Neshama, Rua e Nefesh, que são... o Nefesh é o estado que todos nós estamos, toda a humanidade que foi criada aqui em cima está no estado de Nefesh, ou seja, todo mundo está no estado animal, não é? É preciso, então, reconstruir uma alma com o estudo da Kabbalah, com a busca mais profunda, Shem ajudando. Então, a pessoa ela vai construindo essa alma, acordando de madrugada, entendendo, e aí ela pode, então, ligar essa alma a essa alma aqui, que é essa parte, e, finalmente, ela ligar até esse outro nível. Aí ela construiu uma alma, né? Ela está construindo, que é o desejo de doar, ser igual ao Criador. Essa alma, esse nível para chegar nessa alma, ele é formado exatamente de 5 vezes 5 vezes 5, que são os Partsuf. O que são Partsuf? São as partes que existem dentro dessa Sefirot. Então, no total, ela tem 125 degraus para subir. Ou seja, cada um desses degraus vão ser inerentes ao nível da alma que ela consegue alcançar. Existe a luz de Rohimá, que é a luz da sabedoria, mas aí tem que ter a luz de Hassadim. A união dessas duas luzes vai fazer a pessoa subir esses degraus. É um esforço que a pessoa tem que fazer e que ela tem que chegar dentro desse nível, né? E poder fazer isso. A gente pode imaginar aqui que esse aqui é um Kri, né? Tem uma água, o Kri vamos fazer assim, que é um ser humano, e que dentro dele
pode ter esse nível aqui de divindade, né? Uma água muito pequenininha, que é um primeiro nível, e que conforme ele está aqui, né, em Malhut, que é o nível mais baixo da Sefirot, que ele tem que então avançar. Ele tendo que avançar, então ele tem que sair dessa escuridão que ele tem aqui, que é a escuridão de receber para si mesmo e subir os mundos superiores. Conforme ele vai fazendo isso, ele vai aumentando a divindade dentro dele e ele vai canalizando mais essa divindade, ou seja, ele vai limpando os seus desejos, seus pensamentos, até o mesmo desejo de doar, como e porque ele quer doar, até que ele possa chegar a esse nível aqui. A gente lembra que a palavra Kri, não é? Para quem está chegando agora, ela é formada por um Kaf, um Lamed e um Yud, que na verdade é Cohen, Leviim, são os levitas, ou seja, sumo sacerdote, levitas, e a última é o Yud, que é Israel. Então, quer dizer que todos nós somos o Kri, todos nós somos o povo de Israel, porque quando nós nascemos, o que acontece? Nós estamos em relação ao Sol, não é? E a gente viu aqui também os nomes sagrados, e todos os nomes sagrados estão em volta da pessoa. Então, e todas as tribos estão em volta dela. E dentro de todas as tribos, nós temos também a tribo de Levi, e temos as outras tribos, e todo ser humano tem esse potencial para consertar. Então, conforme você vai evoluindo, mais você vai se apegando com o Criador e menos você se apega com as coisas desse mundo. É lógico que sabendo fazer um equilíbrio, uma ponte entre esses dois mundos para você poder fazer a sua missão nesse mundo, porque você está nesse mundo para fazer essa missão, cumprir essa missão, e a sua missão é essa, é cuidar do seu CRI, cuidar das outras pessoas, mas principalmente de ligar a sua alma aos próximos níveis da alma. Se você não liga aos próximos níveis da alma, você acaba não construindo essa alma, ou não se ligando a essa alma, e aí você fica só nesse nível aqui de Nefes. Quando a gente, então, começa essa construção, e a gente viu ontem sobre o primeiro mundo, o segundo mundo, e que esses dois mundos, eles dividem o Yud, né? Ou seja, o Yud, o pontinho aqui do Yud está dentro desse mundo, não é? E aí ele está aqui dentro da Sefirot, e aqui ele divide aqui com Rorimá essa questão aqui do... Vocês estão vendo a minha imagem aí, gente? Então, né? A tela está em movimento? Tá, né? Tá, sim. Positivo, Mora. Então, então esse Yud aqui, ele tem uma pontinha que está aqui dentro do primeiro mundo, né? E aí você tem a Dankademon, o nível de Hidá, então eu tenho um pequeno ponto aqui, ó. E aqui é exatamente essa pontinha do Yud. O resto do Yud vai estar dentro aqui de Rohimá. Então, eu tenho aqui o primeiro e o segundo mundo, veja, olha, o primeiro, que é representado pela letra Aleph, o segundo mundo representado pela letra Beit, e o terceiro mundo agora que é Binar, representado por Gimel. Então, eu tenho 3 mundos, não é? O quarto mundo, como a gente viu, que vai ser representado pela letra Dalet, são as 6 Sefirot. Então, as 6 Sefirot que nós chamamos de os patriarcas, elas são divididas nessa Sefirot aqui, né? E ela é uma só, independente de ter 6 Sefirotes, ela é contada como uma só, porque o nome sagrado ele só tem 4 letras, veja, Yud, né? Re, Vav, e finalmente a letra Re. No primeiro Yud, ele vai dividir 2 mundos, não é? A gente pode lembrar de alguns casos que é falado na Torá, por exemplo, o nome Sarai, ele foi dividido em 2. Então, como era o nome da matriarca no início?
nome da matriarca era Sarai. Então, ela era formada por um Shin, um Reish e um Yud. E aí ela, depois disso, ela divide esse nome, ela vai dividir esse Yud dela com Avram, que não tinha um rei, e aí ele passa a se chamar Abraham, né? Porque esse Yud aqui foi dividido e um rei, tá vendo? Como aqui num rei, um rei aqui da nossa árvore principal, um rei em cima e outro embaixo. Então esse Yud foi dividido, ficando a palavra Sar, príncipe, né? Muitas vezes as pessoas não sabem, mas o próprio Eterno também é chamado de príncipe. Ele não existe nenhum outro príncipe além dele. Ele é o único Deus príncipe, é uma forma de se chamá-lo. Então, veja. De contrapartida, a gente sabe que a gente tem um enigma das letras que a gente vai entender e que essas histórias elas não são reais, são metafóricas e estão explicando níveis da alma elevados. Então, veja, se eu tenho essa configuração na primeira árvore, logo todas as outras árvores vão ter também a configuração, ou seja, de Yud, Re, né? Aí eu tenho o Yud aqui, o Re aqui, o Vav ligando as outras sefirotes, do Re final, até porque tudo vai ter uma profundidade e vai ter um porquê muito profundo. A Torá ela não é rasa, ela é um livro muito profundo que está explicando os mundos espirituais e tudo vai ter uma profundidade muito grande. Então, se eu tenho o rei aqui, é porque aqui eu estou no mundo dos cinco sentidos, né? E esses cinco sentidos eles fazem parte de tudo que vai acontecer nesse mundo. Já no mundo espiritual, que é aqui de onde vem todas as almas, eu já tenho, então, uma nova perspectiva que tudo que vai ser criado aqui embaixo vai ser criado aqui em cima, vai ser mandado aqui por baixo através de um zivug aqui na árvore seferótica. A gente também discutiu que tudo que foi criado foi simplesmente o desejo de receber. Tudo que nós temos é o desejo de receber prazer. E através desse desejo de receber prazer, nós chamamos isso de criaturas, né? E somente o desejo foi criado. Tudo o que você for fazer, exatamente, são formações de desejos que surgem nos mundos espirituais e chegam até você, em todos os níveis. Isso possibilita você a estar, então, avançando. Só que todos esses desejos que são criados em você, eles vão ser estabelecidos pelo meio que te cerca. Ou seja, você vai reagir a cada um desses estímulos mediante ao seu meio ambiente, onde você nasce, o que vai acontecer naquele dia, quais são as sensações que você vai sentir, os cheiros, as pessoas que você vão interagir. Tudo isso é o mecanismo que vai te fazer avançar, o desejo de conversar com alguém, o desejo de ter um determinado alimento, o desejo, sabe, sempre vai ser esse desejo. Não tem outra forma da pessoa interagir nesse mundo se não for através dos desejos, né? Então, tudo que habita no nosso mundo, com tudo que há nele, é apenas níveis de desejos. Veja, como que a gente sabe isso? Um animal que sai para caçar, ele tem um desejo, aquele desejo de caçar, existe uma necessidade ali, etc. São questões que realmente que vai levar a pessoa, qualquer ser nesse mundo, a viver assim. Então, a intensidade desse desejo determina seu espaço no reino espiritual, onde toda a criação e nosso mundo, né, são formados, todos esses desejos. Como seu ponto mais baixo, se localizam na localização real do homem. O mundo, seu degrau espiritual, determina o tipo específico de prazer que ele deseja e como ele pode desfrutar.
Então, se tudo é desejo nesse mundo, a pessoa só vai ser levada pelos seus desejos. Vamos lá. Como que a gente pode definir esses graus de desejos? Uma pessoa que começa a usar uma substância química, ela então começa a ser impulsionada por esse desejo. Ainda que ela possa ter sido uma pessoa um dia na sociedade equilibrada ou não, etc., é um ser humano qualquer, né? O nível que ela vai estar na sociedade, seja cultural, etc., qualquer um, ela é um ser humano. Então, o ser humano tem essa divisão, às vezes, de fazer essa divisão cultural, e a gente até, às vezes, erra em fazer essas comparações, mas todos são seres humanos, todos eles são desejos, todos eles são uma criatura perfeita criada pelo Eterno, e eles se envolvem nessa parte mais química. O que vai agora levar a vida dessa pessoa? Essa parte química. Então, ela sai, abandona seu trabalho, abandona sua casa, sua família, e ela vai querer preencher esse desejo. O desejo é tão grande que ela vive para isso. Então, é uma forma de desejo. Existem outros desejos. Tem pessoas que acabam entrando muito profundamente no desejo da comida e acabam, né, ficando obesos, etc. Outros entram no desejo sexual e aí acabam deixando aquilo controlar a sua vida e assim sucessivamente. O controle desses desejos, o que não é nada fácil, porque também você não define o que você vai desejar, e a gente pode ver isso na questão de Caim. O Eterno fala, olha, o desejo está à sua porta, cabe a você controlá-lo. Ou seja, os mundos espirituais criaram essa realidade para você, e essa realidade agora existe e você tem que, vamos colocar, como você não controla o desejo, você tem que procurar, então, trazer, né, um fator positivo para aquele desejo. Ou seja, se eu sou mal e a minha configuração é má, eu sou mal e ponto final. Então, eu tenho que usar esse mal que tem em mim para servir o Eterno, como a gente já explicou em outras questões. Eu uso esse meu lado negativo para servir o Eterno. Eu tenho que usar tudo isso. Se eu estou servindo o Eterno, eu estou levando isso para servir toda a humanidade, seja ela quem for. Muito bem. Dentro dessa construção, então, a gente tem uma questão que, se tudo são desejos e se nós não controlamos nada, então tudo vem da mão do Criador, tudo é criado por Ele. E que a gente não deve julgar nada, pelo menos é o que mais temos que fazer de certo, e às vezes julgamos, é natural que nós julgamos, porque nós somos seres que têm desejos. E o nosso desejo, às vezes, é julgar e achar que aquilo que a outra pessoa desejou é errado. E a gente não entende que tudo isso faz parte de um processo que está muito aquém ou muito além do que nós entendemos como vida, como Deus funciona, como Deus vê as coisas, que nunca vamos chegar nesse nível, porque nós estamos numa perspectiva de planeta Terra, que é um planeta pequeno em relação aos outros planetas, e é um nível de consciência também. Então, aqui tudo que surge de ideia é uma nova perspectiva, é um novo segredo que é revelado dos céus, como a gente já falou, né? Quando a gente pegava lá os hominídeos, que eram homens que viviam lá atrás, e eles tinham tudo que nós temos hoje, a visão, etc., o olfato, precisavam se alimentar, mas eles não tinham os segredos daquilo que aconteceriam futuramente. E aí eles lidavam com a natureza de uma forma que era possível para eles. Então, a gente viu que no desenvolver da humanidade, a Shem participou desse desenvolvimento, e aí chega a Torá, e aí é dado, a partir desses 6.000 anos, um start para que o homem pudesse consertar dentro dele a alma que foi dada para ele, a vida que foi dada para ele,
A vida, quando a gente fala, não é essa vida que a gente conhece aqui, porque os animais também têm vida, né? A vida que nós temos aqui é um processo que demora alguns anos para uns, poucos anos para outros, enfim, mas isso é uma definição dos mundos espirituais. Ninguém vive mais porque reza mais, ou, sabe? Não é assim que funciona, porque é bom, ou por causa dessas questões, não. Tudo está ligado a algo muito mais profundo. Por exemplo, uma criança, ela nasce e ela ali, quando chega na sua idade de 1 ano, e etc., ela pode ser recolhida, né? E quando ela é recolhida, o que que acontece? Ela vai estar, então, indo embora desse mundo. Ela não sabia nem o que era religião, nem como rezava, nem o que ia ser nada. Ela simplesmente, naquele momento, naquela consciência que ela foi colocada, a gente sabe que há uma mudança de consciência em relação à alma, que está no mundo espiritual, em relação à nefes que entra nesse mundo, e aquela criança, então, ela tinha que vir ali por 2 anos e ou pagar um processo, ou passar por um processo difícil, porque, independentemente de como acontece a morte, é morte. Ela pode ser no momento de paz ou no momento difícil, seja lá como for, é morte. O nível de estresse que a pessoa vai viver ali naquele momento, ou como tudo vai acontecer, é julgado por nós, mas é morte e ponto final, né? E não tem o que você falar. Assim, mas foi desse jeito, foi daquela forma, não poderia ter sido assim, etc. Não, foi da forma que o Eterno julgou que tinha que ser, porque era o nível que aquela pessoa tinha que passar nessa transmigração de alma que ela tinha que fazer. Então, veja, o ponto e o momento que a pessoa vai se despedir desse mundo é importante, mas é aquilo que o Eterno definiu. Por isso, nós que somos tão meninos, às vezes na espiritualidade, não entendemos. Mas o Rei Shlomo fala, olha, é melhor ir a um funeral do que uma festa. Isso está no Taná, ele fala que o funeral lembra as pessoas que a gente está aqui de passagem. Porque o grande start do corpo, né, desses desejos, é você esquecer, passar a vida toda desligado e não se preocupar com o que vai acontecer. Então, o que a Torá faz é fazer você ligar-se e saber que esse mundo aqui não é eterno. E muitas vezes a gente esquece que esse mundo é transitório e nos prendemos em problemas, em situações que só vão trazer para a gente mais problemas, mais problemas. Dentro disso, a gente faz essas considerações finais, de que a gente está no processo espiritual. Você foi mandado para esse mundo aqui exatamente para uma ordem. Qual é a ordem? A ordem de você ter que cumprir uma missão. E essa missão, ela é dada na Torá, não é? Toda a história da Torá, ela é a história da alma quando vem para esse mundo. Ela não está falando, como a gente já falou várias vezes, absolutamente nada de histórias literais. Então, a gente sabe que Davi ele não lutou contra Golias, a gente já tem essa aula lá no nosso canal, que era, na verdade, outra questão. A gente sabe que ele não matou 300 homens, a gente sabe que ele não arrancou 300 prepúcios, a gente sabe que tudo que está definido ali é por uma questão espiritual, e tudo é no mundo da alma. Ou seja, o desembarcar da alma para o eterno, para que a pessoa possa se evoluir como alma. Seja ela no nível que ela tiver, seja onde ela tiver que começar, seja no estado que ela tenha que começar. Até o próprio Samuel que disse o seguinte, Hashem, né, a mãe de Samuel, disse, Senhor, o Senhor é rei porque o Senhor tirou Samuel do Guerrinom. Então, quer dizer, toda a questão é que o Eterno é que cuida de tudo.
E ele tem uma conversa séria aqui, para a gente fazer a finalização, daqui a pouco a gente volta para outra aula, de quando o Yehoshua, que foi a continuação ali de Moshe, ele chega ali no primeiro capítulo, ali, quando ele começa, então, após a morte ali de Moshe, né? E Josué, filho de Num, veja, essa questão de Ben-Nun, como está descrito aqui no texto hebraico, é que ele era filho, né, de Shavuot, porque em Shavuot a gente conta 49 dias, e nesses 49 dias a gente conta no 50º dia o recebimento da Torá. Então, a ideia que tem aqui é filho da Torá, né? O nome Nun em si, ele tem uma gematria de 106. Nun, 50, mais outro Nun, 50. Então, eu tenho 100 mais 6 do Vav, e aí eu tenho a ideia aqui de que esse Nun é essa questão. Se você também pega aqui um Nun final, e você faz uma substituição exatamente do Nun pelo Re, porque 55 podem ser substituídos, então você tem aqui a formatação, ó, Nun de Biná, o Vav, que atravessa todas essas 6 sefirotes, até chegar no Nun, que seria o Re aqui do nosso mundo. Então, é aquele que controla toda a árvore sefirótica, aquele que conhece realmente. E aí o que o Eterno diz? Né? Ele fala que o Moshe está morto, né? E aí ele fala aqui sobre a travessia do Jordão. A gente sabe, também tem lá no canal, que Jordão ele não é metafórico, né? Mas é Yardim, né? Ou seja, a palavra Din, que está ligada aqui, na verdade, ela é uma palavra que descreve julgamento. A palavra din. Então, quando está falando de din, de na Torá, está falando que a alma está passando por um julgamento. Quando fala que Moshe ele não atravessou o rio, é porque a alma de Moshe ficou num local especial e de todos os cabalistas onde eles não passam por esses processos. Ou seja, se você se tornar um cabalista e você realmente conseguir a sua retificação, você não vai passar aqui por esse sistema, né, ó, Et, Aleph, Tav, de julgamento severo que toda alma passa. Então, vai passar daquele processo do túmulo, processo do julgamento, essas coisas todas, elas são feitas. E aí ele diz que se a pessoa for seguir esses caminhos, o local que a pessoa pisar o pé, ela vai ser bem, né? Vai ser bem recebida, ela vai ter ali uma travessia tranquila, e que essa travessia é o mundo espiritual e nada tem a ver com o nosso mundo, né? Nesse mundo aqui a gente tem muitos problemas e não precisa falar, né, que é complicado. E aí ele começa a descrever aqui alguns locais, mas que, na verdade, são partes da árvore sefirote, né? Aí a Shem fala que nunca abandonará a pessoa desde o momento que a pessoa não abandone a Torá, né? E ele continua aqui falando, ó, mas você deve ser muito forte, ó, não é pouco, é muito, e resoluto para observe fielmente todo o ensinamento que meu servo Moisés ordenou a você. Não te desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido aonde fores. Ele continua. Não deixe, ó, o livro, o Sefer, tá vendo? O Sefer HaTorá, o nome que tem aqui, ó, é o Sefer HaTorá. Não deixe o livro desse Sefer HaTorá cessar dos seus lábios, tá vendo? Então, todo momento você tem que estar falando da Torá. Não é falando de política, não é falando nas redes sociais, discutindo sobre religião, nada disso. Você deve falar o tempo todo da Torá, tá vendo? Para quem que você vai falar da Torá? Talvez, às vezes, nós temos que falar da Torá para nós mesmos, né?
O tempo todo a gente tem que falar dessa Torá. E para a gente falar dessa Torá o tempo todo, a gente tem que estar entre pessoas que gostem de falar de Torá. E é aí que o grupo vai começar a estudar essa Torá. Aqui diz, ó, recite-o de noite, tá vendo? Então, se você veio para cá, se você vai recitar a Torá de noite, o que você veio? Consertar sua alma. E qual é o mecanismo que você vai usar para consertar a sua alma? O Sefer Torá. Para que você possa observar fielmente tudo que está escrito nele. Então, se eu não estudo, se eu não conheço, se eu não sei, se eu não entendo, como que eu posso observar? Então, o próprio Eterno está falando aqui que se você estudar e você buscar fielmente entender todas essas coisas. Para que você vai entender? Para saber ou você vai entender para botar em prática? Para ensinar as pessoas? Para mostrar como se segue a Torá? E aí, então, você prosperará em seu empreendimento. Qual é o empreendimento? O que Deus empreendeu em você? A alma. Ele deu para você a alma. Você não tinha nada, nós não tínhamos nada. E ele deu a alma, então o nosso empreendimento é a alma. Só que as pessoas pegam aqui, todo esse texto, eles transformam em Deus vai agora ajudar na minha vida financeira. Agora eu vou ter isso, vou ter aquilo. Isso é uma grande mentira, porque isso já é definido quando a pessoa nasce. Se a pessoa vai ser rica, se ela vai ser pobre, ela não vai depender de ter religião nenhuma. Quanta gente tem aí no mundo que não tem religião nenhuma, não vale nada, assim, fazendo o processo dela. Mas quando a gente fala não vale nada, para a gente entender. Às vezes tem tudo aquilo que a religião fala que a pessoa não deve ter e ela tem, ela é rica. Agora, se ela construir uma alma do outro lado, aí já é uma outra questão.